Portanto, eu consulto o senador Pedro Táxi, se o ministro Teori respondia os questionamentos de Vossa Excelência. Vossa Excelência quer ouvir o ministro Teori e fazer ou Vossa Excelência quer concluir? Senhor presidente, senhores senadores, Sua Excelência, o ministro Teori Albino Zavascki, ministros que aqui se encontram. Senhor presidente, eu estava fazendo as perguntas e algumas perguntas não foram respondidas. Eu consultei as notas taquigráficas, eu as tenho aqui, assisti o vídeo para que nós possamos prosseguir, se Vossa Excelência me permite. Eu só ressaltar algumas perguntas que não foram respondidas, em menos de 3 minutos eu já dispenso a minha palavra. Como disse, o regimento não permite a reinquisição ao ministro, mas Vossa Excelência estava fazendo, concluindo os seus questionamentos quando nós tivemos que suspender a sessão. Sim. Portanto, eu devolvo a palavra a Vossa Excelência. Sim, por 3 minutos para que Vossa Excelência conclua, em seguida passarei a palavra ao ministro. Sim. Para que ele conclua esse primeiro grupo e nós vamos passar para o segundo grupo. Tem a palavra, muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a gentileza democrática de Vossa Excelência. Senhor ministro, mais uma vez eu quero ressaltar a idoneidade moral de Vossa Excelência, uma vida pretérita, sem mancha, que orgulha o serviço público nacional e o seu conhecimento jurídico. Como eu disse, eu tenho seus livros e eu li alguns deles. Eu fiz uma pergunta a respeito da competência prevista no artigo 52, inciso 10, se o Senado da República poderia modular os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, e, de acordo com as notas, esta não foi respondida. Eu perguntei a Vossa Excelência a respeito das chamadas caudas legais das medidas provisórias, o artigo 59, o que o Poder Executivo no Brasil, infelizmente, é useiro e vezeiro em fazer, e eu gostaria de ouvir a opinião de Vossa Excelência. Essa pergunta também não restou respondida. A opinião de Vossa Excelência sobre a possibilidade de uma comissão parlamentar de inquérito ouvir ministro do Supremo Tribunal Federal e Procurador-Geral da República através de uma notificação. Esta também não restou respondida. A respeito da legislação de lavagem de dinheiro, se é um delito autônomo a lavagem de dinheiro ou não. Essa também não foi respondida. A respeito do concurso formal entre crimes de lavagem e evasão de divisas, o artigo 22 da Lei 7492. Esta também não restou respondida. Qual é o entendimento de Vossa Excelência a respeito do princípio da dupla face da proporcionalidade? Esta também não foi respondida. Eu gostaria de saber a posição de Vossa Excelência sobre o direito, a possibilidade ou não de direito adquirido em matéria ambiental, o que já foi reconhecido foi reconhecida a impossibilidade pelo STJ, e tem o recurso especial aqui. Eu gostaria de ouvir a posição de Vossa Excelência. A dupla face da proporcionalidade é uma decisão da Corte Alemã que trata que a proporcionalidade ou razoabilidade, de acordo com os americanos, não pode proibir em excesso nem proibir de forma insuficiente. Em alemão tem um nome específico, mas a Constituição, no artigo 13, fala que o idioma é a língua portuguesa. Eu não vou falar em alemão. Vossa Excelência entende que existem direitos absolutos na Constituição? Essa também não restou respondida. São estas as indagações e eu, mais uma vez, louvo o currículo de Vossa Excelência. Eu vou passar a palavra ao ministro Teori, porque ele estava fazendo um arrazoado de respostas aos 5 senhores senadores, senador Álvaro Dias, senador Luiz Henrique, senador Pedro, senador Aloysio e senador Suplicy, que o haviam questionado no início da sua sabatina. Então, tem Vossa Excelência, ministro, a palavra para a conclusão desse primeiro bloco. Em seguida, vou dar a palavra aos senadores pela ordem de inscrição da reunião anterior. Tem a palavra, Vossa Excelência. Senhor senador Eunício Oliveira, presidente dessa comissão, senhores senadores, eu pediria licença inicialmente para fazer uma saudação especial aos meus colegas do STJ, ao Dr. Calandra, presidente da AMB, ao Dr. Nino Toldo, presidente da Associação dos Juízes Federais, aos meus amigos, aos meus familiares aqui presentes, e dizer que é uma honra, como já tinha referido no início dos nossos trabalhos, para qualquer brasileiro estar aqui na condição que eu estou. A questão da modulação
do artigo 52. O artigo 52 da Constituição, inciso 10, confere ao Senado Federal a possibilidade de, mediante resolução, suspender as decisões do Supremo Tribunal Federal que, em controle difuso, declaram a inconstitucionalidade de preceitos normativos. A origem disso está situada na própria origem da nossa República. Nós copiamos o nosso sistema constitucional republicano do sistema norte-americano. Mas nós não importamos a cultura dos americanos em matéria de precedentes judiciais, o que eles chamam de stare decisis. Ou seja, no sistema norte-americano, o fato de haver uma decisão de uma Corte Superior, por si só, em face do princípio da igualdade de tratamento que deve ser dado a todos perante a lei, essa decisão é, em princípio, vinculante para todas as situações iguais. Isso decorre do próprio princípio da igualdade, princípio de tratamento igual a todos, que o Judiciário, em primeiro lugar, tem que conferir. Então, nós importamos dos americanos o sistema constitucional de controle incidental de inconstitucionalidade, mas nós não importamos a cultura do stare decisis. Embora Rui Barbosa, que foi o primeiro comentador importante e inspirador da nossa primeira Constituição Republicana, tenha dito lá nos seus comentários que a figura do stare decisis era da natureza do nosso sistema republicano, nós nunca conseguimos implantar isso porque é uma questão cultural. Então, desde então, nós estamos tentando implantar a cultura da observância a precedentes através de medidas legislativas. E a primeira dela foi justamente essa aqui. A finalidade do artigo 52(10), que foi implantado pela Constituição de 34, é justamente essa, é conferir a decisões do Supremo Tribunal Federal uma eficácia erga omnes, o efeito do stare decisis. Ele suspende a execução da lei. Ele tem uma aplicação muito restrita. Se não me engano, o senador Aloysio fez uma pergunta a respeito disso, e se Vossa Excelência permite, eu já adiantaria essa questão. O artigo 52, parágrafo, inciso 10, tem uma aplicação muito restrita. São os casos de declaração de inconstitucionalidade em controle difuso, ou seja, em julgamento de recursos extraordinários. Isso é muito pouco para a finalidade que se propôs. Então, de lá para cá, nós continuamos, no nosso sistema de controle de constitucionalidade, tentando modificar. Em 65, nós criamos o controle direto, através que então se chamava representação de inconstitucionalidade. Na Constituição de 88, houve uma espécie de universalização desse sistema. Depois, com a emenda constitucional número 3, se não me engano, se criou a ação declaratória de constitucionalidade. E assim nós estamos caminhando por um sistema de ampliação da eficácia erga omnes, independentemente de resolução do Senado. Por isso que a pergunta que Vossa Excelência fez sobre a importância hoje desse artigo 52, inciso 10, vamos dizer assim, na medida que se criam mecanismos em que, da própria decisão do Supremo Tribunal Federal, decorrem eficácia erga omnes, o sentido prático dessa resolução do Senado suspendendo, ou seja, justamente para dar esse efeito erga omnes, vai perdendo campo de atuação. Então, hoje nós temos a ação direta de inconstitucionalidade, nós temos a ação direta de constitucionalidade, nós temos as súmulas vinculantes, e nós temos agora também aquelas decisões em recursos repetitivos de repercussão geral, que, segundo o Supremo Tribunal Federal,
mesmo tomados em recurso extraordinário, por si só, têm uma eficácia vinculante. De modo que nós temos hoje, permanece ainda essa competência do Senado, está na Constituição, mas ela tem um sentido prático muito escasso hoje, justamente por essa evolução. Agora, respondendo especificamente à sua pergunta, é possível o Senado modular a decisão? Sinceramente, eu acho que isso é contra o sistema. Não teria um sentido prático muito grande. Porque, vamos dizer assim, a modulação, suponho eu, senador, seria suspender uma parte da lei declarada inconstitucional. Ou, vamos dizer assim, de certo modo, acho que isso contrariaria a própria decisão do Senado, ao qual a própria decisão do Supremo, a qual o Senado, vamos dizer assim, estaria dando cumprimento, tentaria dar eficácia aos órgãos. Pela própria finalidade da resolução de que trata o inciso 10, acho que essa modulação, no meu entender, não seria possível. Outra questão é a respeito das caudas legais. Em medidas provisórias. Acho que essa questão, que vez por outra tem sido colocada, inclusive na doutrina, certamente, Vossa Excelência, eu sei que fez alguns pronunciamentos aqui no Senado. No meu entender, essa questão deve partir da premissa de que legislar por medida provisória é um modo excepcional de legislar. Eu me lembro das minhas aulas com meus alunos, eu sempre fazia essa comparação com as liminares do Poder Judiciário, as medidas provisórias do Poder Judiciário. Assim como nós, no Poder Judiciário, temos uma forma extraordinária de prestar jurisdição, que é por medida provisória liminar, porque o normal, o padrão, é prestar jurisdição mediante aquilo que a Constituição, lá no artigo 54, 55, estabelece, com ampla defesa, contraditório, recurso, etc. E só depois, então, haver um pronunciamento específico, definitivo. Esse é o padrão de jurisdição que está na Constituição. As liminares, nesse contexto, são situações excepcionais que devem ser tratadas excepcionalmente. E as medidas provisórias no campo da produção normativa, me parece que se assemelham. É uma situação semelhante. Aliás, esse é o tratamento que a Constituição dá. Então, a questão das causas legais pode acontecer quando há uma lei de conversão, ou aquelas, vamos dizer assim, propostas de emenda que a Constituição admite implicitamente, se não me engano, no parágrafo 12 do artigo 62, se não me engano, lá está implicitamente admitida a possibilidade, mas me parece que será absolutamente fora do sistema que essas emendas não tenham uma relação de compatibilidade com a própria matéria. Porque, senão, vamos dizer assim, isso importaria, em relação a essas emendas que não têm relação alguma, nós criarmos um sistema de produção normativa que não é nenhuma lei, porque não segue o processo legislativo de uma lei, e não é nenhuma medida provisória, porque uma medida provisória sobre aquela matéria não passou por uma das suas, vamos dizer assim, por um de seus pressupostos básicos, que é a questão da relevância e urgência, que normalmente a aferição primeira é da Presidência da República. De modo que, em princípio, eu sei que essa questão é discutível, não conheço precedente definitivo do Supremo sobre isso, mas me parece que, em princípio, essas causas legais sobre matéria que não tenha relação nenhuma com o objeto da medida provisória emendada, me parece que é contra o sistema. Criaria uma terceira via de produção normativa. Parece que seria... Quanto à questão das CPIs, essa matéria tem sido objeto de
estudos doutrinários e precedentes do Supremo, mais ou menos na linha de que, em nome do princípio federativo, em nome da independência dos poderes, não seria cabível, no âmbito de uma CPI, indiciar representantes de outros poderes ou exercentes de funções, agentes políticos importantes de outros poderes. Agora, o dever de colaboração parece que é importante, o dever de colaboração. Embora não se possa nem indiciar, nem impor o comparecimento, o dever de colaboração é importante. O único cuidado que tem que se tomar é justamente, eu colocaria essa condicionante, o único obstáculo é não se indicar, através de um poder, uma decisão, vamos dizer assim, política, típica do outro poder. Quer dizer, eu não vejo como se trazer para uma CPI uma imposição para que um juiz explique a sua sentença. Assim como não pode o judiciário impor a um parlamentar que explique a razão da sua decisão política, de política legislativa. Esse limite é que tem que ser composto. E o dever de colaboração, nós temos muitas situações em que o dever de colaboração decorre justamente da consciência que se deve ter das importantes, da responsabilidade, da transcendência de certos cargos. Tem muitos cargos que se exerce e se deve ter consciência da sua finalidade, não por imposição normativa, por medo de sanção, ou risco de sanção, ou ameaça de sanção de qualquer natureza. O dever de colaboração decorre da própria importância e consequência que tem o exercício das funções políticas dentro do sistema. A questão do princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade, vamos dizer, ele é um princípio de balização da legitimidade tanto da produção normativa, isso se aplica ao poder legislativo, como principalmente da função judicial, da jurisdição constitucional. Se nós formos olhar detalhadamente, nós vamos perceber que a grande maioria das leis ordinárias nada mais são do que normas conformadoras de princípios constitucionais que podem estar em colisão. O princípio da proporcionalidade, no meu entender, ele se explica e se justifica justamente nesses fenômenos que nós, na teoria geral do direito, chamamos de colisão de princípios ou colisão de valores. Aliás, Vossa Excelência tinha feito uma pergunta, eu anotei aqui, sobre direitos absolutos. Eu acho que está dentro desse contexto. A Constituição, especialmente a nossa, ela elenca uma série de valores, uma série de princípios que devem ser exauridos, obviamente, devem ser concretizados em toda a sua extensão e com a máxima efetividade. Mas nós sabemos que nem sempre é possível que dois princípios convivam na prática de modo completo. Nós sabemos que, por exemplo, o exemplo clássico, a questão da liberdade de expressão com a questão da intimidade. É o exemplo clássico. Nem sempre é possível. Nós vamos encontrar áreas de atrito. E temos muitos outros exemplos dessa natureza. O próprio direito à vida, que Vossa Excelência, na oportunidade anterior, citou. Nós temos o direito à vida é um direito absoluto. Então, na verdade, os princípios constitucionais, os direitos constitucionais, os valores constitucionais, eles comportam limitações, algumas explícitas. O próprio direito à vida não é absoluto, na medida que ele contém uma limitação explícita, que é a possibilidade de
pena de morte em caso de guerra. É uma limitação explícita ao princípio. E nós temos limitações implícitas, ou seja, aquelas decorrentes da necessidade de fazer conviver princípios. Isso que justifica, por exemplo, a questão de uma lei ordinária, que é a do Código Penal, de prever o aborto em caso de gravidez decorrente de estupro. Como é que nós vamos, em nome do direito à vida, justificar isso? Nós justificamos porque, nesse caso, o legislador ordinário entendeu que existem outros valores de mesma hierarquia, de mesmo grau, que devem ser também considerados em face do direito à vida, que, portanto, não é absoluto. E assim por diante, nós temos aqui, eu acho que dentro desse contexto está a questão dos fetos anencefálicos, a questão da eutanásia, tudo isso está dentro desse contexto de relativização. E o princípio da proporcionalidade atua justamente aqui. Como é que se legitima uma norma limitadora de um princípio constitucional? Se justifica pela proporcionalidade, pelo balanceamento entre nós, vamos dizer, na teoria geral do direito, nós temos pelo menos 3 regras que balizam a legitimação dessas normas de proporcionalidade. É o princípio da menor restrição possível, o princípio da manutenção do núcleo, o princípio da manutenção do núcleo essencial e o princípio da necessidade. Nós temos que manter os valores constitucionais na sua máxima concretização, mas nós temos que ter essas limitações. O que entra nesse balizamento também a questão dos deveres constitucionais. Quer dizer, a todos os direitos constitucionais se contrapõem deveres. E justamente essa garantia de mínima segurança aos direitos está na consagração e na exigência de deveres. A questão da garantia mínima é uma faceta do princípio da proporcionalidade, mais da área do direito penal, mas certamente se aplica também a outras áreas. A questão do direito adquirido em matéria ambiental. Se existe direito adquirido em matéria ambiental, eu acho que aqui nós temos que, como em todas as principais questões de direito, cuidar vamos dizer, termos cuidado com as questões da terminologia, né? Se nós dissermos que o direito foi adquirido, bom, o direito adquirido tem que ser protegido, a Constituição não faz diferença nenhuma. A lei não atingirá direito adquirido. Agora, me parece que nessa discussão não está propriamente a questão de proteger o direito adquirido. A discussão talvez se pudesse colocar numa outra ótica. Existe a possibilidade de adquirir legitimamente direitos em face ou contrariamente à proteção ambiental? Essa é a pergunta. E eu acho que quando se fala em proteção ao direito adquirido, nós estamos dizendo que não existe direito individual que possa ser legitimamente adquirido contra a proteção ambiental geral. E assim tem sido a jurisprudência e a doutrina. E a outra questão que está por trás disso, que também envolve isso, talvez até mais proximamente, em função das discussões que têm ocorrido nas últimas décadas em relação a essa questão ambiental de modo geral, é a questão do direito adquirido à manutenção de um regime jurídico ambiental. Ministro Herman Benjamin. Que está aqui presente entre nós. E eu tenho que ter todo o cuidado para responder justamente em homenagem ao ministro Herman. Mas não existe também, como não existe direito adquirido a regime jurídico algum,
Nós não temos direito adquirido a manter um regime jurídico de não tributabilidade, por exemplo. Nós não podemos manter um direito adquirido a um determinado regime ambiental, de modo que o legislador pode, a qualquer momento e pro futuro, estabelecer novas normas, sem que isso represente ofensa ao direito adquirido, especialmente se as novas normas têm efeitos ex nunc, como a questão dos direitos absolutos, eu acho que já falei, a questão do delito autônomo de lavagem e de evasão. Teoricamente, lavagem, como delito autônomo, lavagem necessariamente supõe sempre um delito anterior. Aliás, é da própria essência da tipicidade. Quer dizer, a lavagem significa um ato no sentido de dissimular um delito anterior. Ele necessariamente pressupõe um delito. Embora ele seja um delito com a sua configuração autônoma, ele sempre é um delito que supõe um delito anterior. E, agora, a questão da evasão de divisas, não necessariamente. A evasão de divisas pode acontecer, meu entender, independentemente de os valores evadidos terem sido produto de um delito ou não. Não sei se ficou mais alguma coisa, senador. Obrigado, senador Pedro Taques. Bom, antes de